Salmo 54. Vamos meditar na palavra. E quando nós meditamos na palavra, nós temos qual desejo? Que Deus ministre ao nosso coração, não é? Que Ele traga uma revelação dentro daquela palavra que possa abençoar a nossa vida. Amém? Então, vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Escola Bíblica Dominical, obrigado por aquilo que nós estudamos e aquilo que nós aprendemos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, a alegria, a bênção de adorarmos, de louvarmos juntos. Obrigado pelo nosso ministério de louvor. E agora, Senhor, obrigado por esse tempo que temos para ouvirmos a Tua voz. Não apenas lermos o texto, mas recebermos a revelação do Senhor para o nosso coração, dentro desse texto, nesta manhã. Queremos ouvir a Tua voz, queremos Te conhecer melhor, para Te amar mais e melhor Te servir. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Deixa a sua Bíblia aberta. Desculpe, é Salmo 55. Eu falei 54, Salmo 55. A primeira coisa que eu gostaria que você pudesse observar nesse salmo não sei se talvez em alguma versão não tenha, mas na minha versão tem um título e fala assim: Salmo didático de Davi. Na sua Bíblia tem isso? Tem? Tem uma partezinha inicial que eu ocultei, né? O mestre de canto, para o instrumento das cordas, mas fala assim: Salmo didático de Davi. Quem tem isso na sua Bíblia, levanta a mão, no título. Então, tem muitas versões que não tem. Essa palavra didático, né, didática, é maskil no hebraico. E o que significa maskil no hebraico? Significa instruir alguém para torná-la inteligente. Instruir alguém para torná-la inteligente. Eu acho que isso já muda a nossa perspectiva e expectativa do Salmo 55. Porque você está descobrindo para que Davi escreveu esse salmo. Para instruir quem lesse e tornar aquela pessoa mais inteligente. Quem quer ficar mais inteligente hoje de manhã? Levanta a mão. Então esse salmo é para quem quer isso. Porque fala assim: Salmo maskil de Davi, salmo didático de Davi. Davi querendo passar instruções para tornar alguém mais inteligente. Agora, a segunda questão é a seguinte: como estava Davi quando escreveu esse salmo? Como estava Davi? Ele não estava num bom momento, tá? Ele estava sofrendo por causa de pessoas e por causa da violência na cidade. Você se identifica com Davi? Isso que aconteceu com Davi não acontece conosco hoje? Não é? Então, quando Davi... Olha só, a pergunta agora é a seguinte: se ele estava sofrendo, quando escreveu esse salmo, por causa de pessoas e por causa da violência urbana, a violência na cidade, o que ele quer ensinar vivendo isso? Não é? Nós que hoje também podemos viver o que ele estava vivendo. Você pode estar sofrendo por causa de alguém, ele estava sofrendo por causa de alguém, e ele estava sofrendo em ver a violência na sua cidade. Então,
o que ele ensina nesse salmo, estando Davi nessas condições. Quem quer descobrir? Levanta a mão. Então vamos percorrer o salmo e nós vamos descobrir. Então, nessas circunstâncias, com esse objetivo, ele começa o salmo assim: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Então, a primeira coisa, você sabe, Davi estava vivendo uma vida de oração. Tá? Orar na vida do cristão, independente das circunstâncias, se ele está sofrendo por causa de pessoas e da situação da cidade, do mundo, oração, crente não tira férias. Já orei muito, agora vou dar um tempo. Não tem isso. Né? Ele não estava num bom momento, mas ele começa dizendo, eu estou orando, Senhor, por favor, escuta a minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Agora ele vai falar como ele estava. Tá? Depois ele vai falar mais. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Tá? Então, Davi, quando eu vejo isso, eu fico mais interessado nesse salmo, irmãos. Porque ele está dizendo o seguinte, eu vou escrever uma coisa que é para te ensinar a ser mais inteligente. Agora, sabe como é que eu estou? Perplexo e perturbado. Tá? Eu creio que a gente já pode começar vendo assim, então o que ele quer ensinar é como lidar com essas coisas. Né? Como superar isso. E aqui a primeira coisa que eu acho que você pode guardar como lição é que a fé não está livre de preocupação ou sofrimento. Então, Davi era um homem de oração, Davi era um homem de fé, Davi era um homem de coragem, mas ele não estava livre de preocupação e de sofrimento. Porque, às vezes, você pensa que se você for uma pessoa de fé e de oração, você vai estar livre dessas coisas. Davi é um exemplo que você tem que fazer essa escolha, tomar essa decisão, não com esse objetivo, mas só para que você esteja mais perto do coração do Pai. Esse é o objetivo. Não é para se ver livre daquilo que você não pode ficar livre nesta vida. Então, ele mostra isso, olha, a fé, ela não me deixou livre de preocupação e de sofrimento. E, irmãos, você há de convir, né? Davi tinha uma fé muito sólida em Deus. Ele tinha uma vida de oração intensa, porque, na verdade, cada salmo, ao mesmo tempo que é uma letra de uma música, também é uma oração. Né? Eu acho que a gente poderia dizer que é uma oração musicada. Né? É mais oração do que música. Então, e se Davi, que era um homem de fé e de oração, ele não estava livre da preocupação e do sofrimento, por que você vai querer estar? Né? Mas no verso 3, ele vai começar a falar por que ele estava assim. Ele fala assim, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Então, no verso 2 ele fala, olha, eu estou perplexo e estou perturbado, e no verso 3 ele fala, sabe por quê? Eu estou perplexo e perturbado por causa daquilo que outras pessoas me fizeram. Parece que Davi escreveu esse salmo ontem, né? Porque é totalmente odierno, totalmente presente à realidade que nós vivemos. Essa é a palavra de Deus. Não importa o tempo que foi escrito, os princípios são eternos, porque as situações se repetem. E Davi está dizendo, olha, eu não estou perplexo, perturbado, porque eu me desviei, porque eu pequei, porque eu estou em rebeldia com Deus.
né? Como alguns ficaram, como Jonas ficou perturbado e perplexo, mas era por causa da desobediência. Davi não, uma fé sólida em Deus, uma vida de oração intensa, mas ele está dizendo o seguinte: olha, por que eu fiquei assim? Foi por causa do outro. O que o outro fez me atingiu desta maneira. Então, não sei se você está aqui e você pode dizer, puxa, Davi é meu camarada, porque todo jeitinho que ele estava. Estou me sentindo como ele se sentia e pelas razões que ele está dizendo, né? Por causa daquilo que outros fizeram. E do verso 4 até o verso 8, ele fala mais sobre a repercussão do que isso que alguém fez, que o deixou dessa forma, estava acontecendo com ele. Ele fala assim: o meu coração estremece no peito. Terrores de morte caem sobre mim. Temor e tremor me sobrevêm. E horror se apodera de mim. Então eu disse: quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Davi, ele neste momento, ele está dizendo que, falando sobre o coração dele, ele já falou o que tinha acontecido. Agora ele fala: olha, meu coração está sofrendo com isso. Meu coração está apertado, está dolorido, está abatido, ou talvez o meu coração está acelerado. E ele fala qual era o desejo dele naquele momento, naquela situação. O desejo dele era qual? Fugir. Então, quando ele fala assim, quem me dera, verso 6, ter asas como a pomba. Para quê? Né? Ele fala assim, para achar descanso, eu voaria, acharia descanso. E no verso 7 ele fala, eis que eu ia fugir para longe dessa situação. Eu queria estar longe disso tudo que eu estou vivendo. Né? Então, Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas gente como a gente, né? Então, muitas vezes nós temos o mesmo desejo de Davi. Nós não queremos nem mais que Deus resolva. Nós queremos sumir do mapa. Já reparou que às vezes a gente chega a um ponto que a gente perde o desejo que Deus resolva aquela situação, aquele problema. É tipo assim, não vou nem mais falar sobre isso. Mas o que eu queria era sumir. Ir para um lugar que ninguém me vê, ninguém me conhece. Né? Começar tudo de novo. É o desejo que Davi teve. Você só está mostrando que você é tão humano quanto ele. E que até pessoas espirituais como Davi, às vezes, pensam em fugir. Sumir do mapa. Fala, olha, tchau. Ou aquele fui com reticências, né? Fui, né? Não estou mais aqui. E Davi, ele está dizendo, olha, a primeira coisa que eu pensei quando eu estava nessa situação tão ruim na minha vida, apesar de eu continuar orando, na verdade, o que eu estava desejando era não que a situação Deus desse um jeito, mas eu queria dar o meu jeito. E o meu jeito mais rápido era sair da situação. Se eu pudesse voar, se eu pudesse sair, eu fugia. Do verso 9 até o verso 11, fora a situação daquilo que alguém fez para ele, ele fala também sobre o que ele estava vendo nos seus dias.
Ele fala assim, ó, verso 9 a 11, destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos. Por quê? Porque vejo violência e conflitos aonde? Na cidade. Eita, é 2023, né? Aí ele fala assim, dia e noite, aí já pegou quase que em Recreio e Barra, né? Do jeito que a coisa anda. Anda, né? Não, antigamente era Nilópolis, tal, Nova Iguaçu, Queimados, agora, né? Vai dizer, olha o diagnóstico, a leitura de Davi. Dia e noite andam em volta dela, da cidade, nas suas muralhas, e dentro delas reinam a corrupção e a maldade. Há destruição no meio da cidade. Nas suas praças não se afastam a opressão e o engano. Então Davi fala o seguinte, olha, eu estou perplexo e perturbado. Em primeiro lugar, a questão de alguém que fez algo contra mim. Em segundo lugar, é o que eu estou vendo que está acontecendo na cidade. Né? E Davi fala, olha, o que eu estou vendo na cidade é violência, conflito, corrupção e maldade. Nós estamos vendo o que ele viu, né? Só não está vendo quem está de olhos fechados. Quem não vê nenhuma reportagem. Então, o Deus de Davi é o seu Deus. E se Davi está escrevendo esse salmo dizendo, ó, eu tenho alguma coisa para ensinar para quem passou ou estiver passando o que eu passei. Eu estou sofrendo por causa de algo que alguém fez contra mim. E também estou sofrendo em ver a situação da cidade. Como Daniel sofreu, né? Como Neemias sofreu, gente que sofre não só por questões da sua vida pessoal, mas gente que sofre ao ver o que está acontecendo no seu mundo, ao seu redor, na sua cidade, né? Porque nós não somos indiferentes ao sofrimento alheio. É claro que o nosso nível de sofrimento é diferente de quem está na situação, mas nós não somos alheios. E Davi fala, olha, está difícil, o que eu estou vendo aqui na cidade é violência, conflitos, corrupção e maldade. E isso me faz sofrer. No verso 12 até o 14, ele vai retomar o que ele falou no versículo 13 e vai detalhar mais um pouco, porque no versículo 13 ele fala, eu estou perplexo e perturbado por causa daquilo que outras pessoas fizeram. E aqui, do 12 ao 14, ele vai detalhar, ele fala assim, porque não é um inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Aí ele disse o que não é, agora ele vai dizer o que é. Mas, verso 13, é você, no singular, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Então, o que ele falou no 3, de modo geral, aqui do 11 ao 14, ele especifica. Ele fala assim, olha, o que me deixou mais perplexo e perturbado, o que me trouxe mais sofrimento, é saber que quem me traiu não era meu inimigo, era meu amigo. Deu para entender? Às vezes eu fico assim, essa estrutura do costume hebraico, né? Vai e volta, fala o geral, depois especifica, eu fico meio embaralhado, falo assim, poxa, não podia ser mais simples, né? A nossa cabeça vem assim na ordem, né? Mas você entender melhor, você tem que fazer essas idas e vindas também, como era o costume literário deles, né? Lembra que Gênesis capítulo 1 é o geral, Gênesis capítulo 2
é o específico. Não é? Não contradiz o capítulo 1. Mas o que não explicou no capítulo 1, que no capítulo 1 só fala homem e mulher os criou. Aí no capítulo 2 especifica. Sem o capítulo 2 você não saberia que foram criados em momentos diferentes e de substâncias diferentes. Né? Então, esse é o costume. E aqui o Salmo, é bom a gente perceber que Davi volta ao que ele falou no versículo 3, fala assim, ó, mas sabe por que eu estou sofrendo por causa daquilo que outras pessoas fizeram? Na verdade, não é nem outras pessoas, não estou falando nem daquilo que o inimigo fez contra mim. Porque se fosse o inimigo, eu estaria pronto, eu escaparia, eu me esconderia. Mas ele fala assim, mas era o meu igual, versículo 13, era meu companheiro. E olha o que ele termina no versículo 13. Meu íntimo amigo. Meu íntimo amigo. Né? Davi está dizendo o seguinte, olha, eu vou escrever um salmo para ensinar, primeiro, que essas realidades fazem parte da vida de todos nós. Segundo, eu vou dizer como é que tem que agir e reagir quem vive essas coisas. Entendeu porque é Masqueu lá no início? Salmo, você está ficando mais inteligente hoje de manhã, tá ou não está? Você vai sair daqui tinindo, os neurônios queimando. Né? Sensacional a palavra de Deus, sensacional Davi, sensacional como o Espírito Santo usou ele aqui. Né? Que bom ter o Salmo 55 na Bíblia. Escrita há tanto tempo atrás, mas com realidades pertinentes à nossa vida hoje. Então, ele fala, olha, o que mais doeu é porque não era um inimigo meu fazendo algo contra mim, mas era o meu amigo íntimo. Né? Isso me deixou mais perplexo e perturbado. Meu coração ficou muito mal, como ele falou do verso 4 ao 8. Então, seguindo, aí você vai começar a ver as decisões que Davi tomou nesse momento da sua vida. Aí a decisão, quando você entende o que ele estava vivendo, a decisão fica mais importante e cresce em significado. Vou começar no verso 16 e vou até o 19, até o 18. Ele fala assim, eu, porém, irmãos, olha para mim, um dia, se você puder, usa o Google e bota lá, eu, porém, na Bíblia. Porque os que são mais do que vencedores são aqueles que, em meio a circunstâncias adversas, eles falam assim, eu, porém, não vou reagir como todo mundo. Eu, porém, vou fazer assim. Ou fiz assim. Você tem que ser uma pessoa do eu, porém. Né? Você não pode ser Maria vai com as outras. Né? Faz como todo mundo faz. Os grandes nomes da Bíblia, você pode observar, tem assim, eu, porém. Estava todo mundo fazendo assim, todo mundo pensando assim. Eu, porém, agi diferente. Deus gosta quando você é uma pessoa do eu, porém. Eu, porém, não vou fazer como todo mundo faz. Eu, porém, numa situação dessa, né? Vendo a violência, a maldade na cidade, a corrupção, as reações que muitas vezes as pessoas têm, sendo traído pelo seu amigo íntimo, a reação que as pessoas têm. Davi, então, é isso que ele quer te ensinar e quer me ensinar. Ele fala assim, eu, porém, não fiz como todo mundo faz. Porque em situações dessa, faz isso, faz aquilo, ele vai falar assim, eu, porém, agi da seguinte forma. Ele fala assim, eu, porém, invocaria a Deus. Ele fala assim, eu já estava orando, vou orar mais. Eu estava orando pouco. Né? Eu não vou só orar, eu vou invocar. Ou seja, é uma oração com uma intensidade emocional. Ele fala assim, eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Confiança. Ele não fala assim, orei tanto e não adiantou nada, paro de orar. Fala assim, eu vou orar mais
com mais intensidade emocional e Deus vai trazer a salvação que eu preciso. E ele diz assim, à tarde, aí ele é muito específico, pela manhã e ao meio-dia. Farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Davi está dizendo, ele está ensinando o seguinte, olha, quando isso aconteceu comigo, a decisão que eu tomei foi essa. Ele resolveu continuar orando e com mais intensidade. Eu acho que é a decisão que nós temos que tomar nos dias de hoje. Sim ou não? É a decisão que você deve tomar. Porque sempre você vai ser livre. Chutar o balde, sair da igreja, deixar Jesus. Mas as histórias que fazem diferença na Bíblia são pessoas que tiveram esse tipo de reação. Eu, porém, né? Davi, Neemias, Daniel, Noé, Enoque. Eu, porém, geração de Enoque, toda corrompida, mas não tem o eu, porém, escrito, mas tem o eu, porém, nas atitudes. Eu, porém, vou andar com Deus. Né? E aí ele fala, olha, eu tomei uma atitude. É isso que eu quero ensinar para vocês. Quando você estiver vivendo isso, resolva fazer o que eu fiz. Davi resolveu continuar orando 3 vezes ao dia, apresentando suas queixas e preocupações a Deus. Tá? E ele fala no verso 19, então, que a sua fé estava renovada, que ele cria que Deus iria ouvir, né? E que Deus estava no controle daquela situação. No verso 19, deixa eu ler, que aí é onde Davi fala isso. Deus ouvirá e lhes responderá, ele que preside desde a eternidade. Então, quando Davi fala assim, eu vou intensificar a minha oração, que Deus vai ouvir, Deus vai me dar a salvação. Sabe por que ele vai me dar? Porque ele preside desde a eternidade. Então, essa expressão de Davi é dizendo o seguinte, Deus está no controle. Amém, igreja? Ele fala, Deus está no controle. Eu não tenho controle na cidade, eu não tenho controle sobre o que esse amigo fez, mas Deus está no controle da minha vida. E eu coloco o meu coração sob o controle dele. Então, eu não vou parar de orar, eu vou continuar orando. E na segunda parte do verso 19, ele não cria expectativas ilusórias de objetivo da sua oração. Ele fala assim, ó, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Ou seja, Davi estava dizendo o seguinte, eu não vou orar mais acreditando que eles vão mudar. Eu vou orar mais porque eu vou mudar. Às vezes você ora só para Deus mudar as pessoas, você não ora para Deus te mudar. Então Davi era muito objetivo, ele fala assim, eu não vou estar orando para Deus mudar a cabeça desse que era meu amigo íntimo e me traiu, para ele voltar a ser meu amigo. Porque há situações que não têm volta. Há pessoas que passam pela nossa vida e nunca mais voltarão. Ele não estava orando por essas razões, mas ele diz, olha, eu estou orando porque Deus está no controle e o que ele precisar mudar no meu coração para que eu vença, ele vai mudar. Então você ora para Deus mudar os outros ou você ora para Deus mudar você nas circunstâncias? E do verso 20 e 21, ele fala, por que eu não acredito que essas pessoas vão mudar? Ele fala das características dessas pessoas que não são leais. Fala assim, tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele. Violou a aliança. Olha como ele fala coisas aqui interessantes, né? Voltou a mão para quem tinha paz com ele, ou seja, não estava ninguém querendo briga, encrenca, mas fez isso. Violou a aliança, né? E olha só, o 21, ele fala, a sua fala era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais suaves que o azeite, mas eram, de fato, espadas afiadas. Então,
Davi estava falando assim, olha, eu não vou orar para Deus mudar essas pessoas são assim. Mas eu vou orar para Deus me mudar. Nós sabemos, irmãos, que Deus transforma todos, desde que todos queiram ser transformados. Essas pessoas assim, elas podem deixar de ser assim, desde que elas se voltem para Cristo. Mas se não se voltar, nós temos que pensar como Davi, não vai mudar. Porque tem gente que vive querendo mudar gente assim, e se ela não quer Cristo centralizado no seu coração, não vai mudar. Não vai mudar. Davi tinha isso muito claro. Aí do verso 22 ao final, 23, são as palavras finais de Davi, que aí ficou bem claro para você o que ele estava vivendo, qual era a situação, o que tinha acontecido, por que ele estava perplexo, por que ele estava perturbado, a decisão que ele tomou, quando ele fala eu, porém. Aí ele fala assim no verso 22, lance os seus cuidados sobre o Senhor e Ele o susterá. Aí ele está falando para todos, né? Deus está usando ele, tipo assim, ó, nessa história, faz isso. Tá? Jamais permitirá que o justo seja abalado. Então Davi estava dizendo o seguinte, Deus permitiu eu sofrer, mas não ao ponto de eu ser abalado. Né? E aí ele fala no 23, tu, porém, ó Deus, os lançarás na cova profunda, homens sanguinários e fraudulentos, não chegarão à metade dos seus dias. Aí tem um eu, porém, aí no finalzinho. Ele fala assim, eu, todavia, confiarei em ti. Eu quero que você sublinhe essa frase aí, que eu tenho sublinhado aqui na minha Bíblia. A última frase do Salmo 55. Eu, todavia, confiarei em ti. Porque depois de toda essa explicação, essa frase aí, que retrata a decisão de Davi, vai ter um peso diferente para você. Porque esse é o masquil de Davi. Né? Dizendo o seguinte, eu não vou ter falsas esperanças de que quem me fez sofrer porque tem um coração assim vai mudar. Mas eu vou orar para Deus me mudar. Tá? Outra coisa que eu ensino a vocês em situações como essa, não pare de orar. Pelo contrário, agora invoque. Né? E terceiro, ele fala assim, a minha confiança jamais deixará de estar no Senhor. Ele preside desde a eternidade. Ele está no controle. Eu não tenho controle nenhum, mas Ele está. Então, o salmo é antigo, mas a mensagem é para hoje. Vamos orar? Senhor, eu curvo a minha cabeça, fecho os meus olhos, mas o meu coração está aberto. Aberto, Senhor, para essa palavra, aberto para essa semente, aberto para essa instrução. Uma instrução que realmente nos torna mais inteligentes. Davi está dizendo, olha, quem é inteligente, quem serve a Deus e é inteligente, reage dessa forma quando essas situações estão presentes na sua vida. Faz como eu fiz. Os problemas que Davi estava enfrentando naquela ocasião, nós enfrentamos nos dias de hoje. Então, a grande questão não são esses problemas, mas se nós vamos reagir como Davi ou não. E hoje nós decidimos entrar no time daqueles que são do eu, porém, na Bíblia. Então, não importa se outros não vão fazer assim, mas eu, porém, vou fazer e vou imitar Davi. Vou orar mais, vou me certificar, vou afirmar que Deus está no controle, Ele continua presidindo tudo, apesar daquilo, tudo que tem acontecido, e eu decido confiar nele
sempre. Abençoa, Senhor, teus filhos, tua igreja nesta manhã. Ó Pai, que essa palavra que gera vida tenha gerado vida de Ti em cada um de nós. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém.